Você está no pronto-socorro e o paciente hipotenso. Você só conhece a nora? Vasopressina, dobutamina, dopamina, adrenalina, com tantos agentes vasopressores. Você sabe indicar o correto para cada tipo de choque? Vem comigo, que é sobre isso que a gente vai falar. Vamos começar pelo tipo de choque mais comum, que é o distributivo. O que está acontecendo com o seu paciente? Uma vasodilatação sistêmica. Isso significa que ele até tem volume, mas como o tamanho dos vasos sanguíneos aumentou, para o organismo é como se ele estivesse hipovolêmico. E quais vão ser as principais causas de choque distributivo? A gente tem que pensar na sepse, mas também considerar anafilaxia, pancreatite, uma anestesia geral e qualquer outra condição que curse como vasodilatação. Esse tipo de choque você tem que tratar rápido, porque isso tudo leva a uma redução da resistência vascular periférica, hipotensão, com redução da pressão de perfusão e oxigenação do seu paciente. Isso vai fazer com que ele tenha um metabolismo anaeróbio, associado a uma falência orgânica, podendo levar até a morte do seu paciente. Mas se o problema é vasodilatação, então a solução é simples, né? Vasoconstrição. Você já deve ter ouvido falar da norepinefrina. Há algumas décadas, ela é o vasopressor de escolha, mas tem algumas coisas que a gente ainda não sabe ao certo. Primeiro, quando iniciar a norepinefrina. Segundo, quando que a gente deve considerar um paciente refratário ao tratamento com a nora. E quando que a gente vai associar um segundo vasopressor, justamente por ser refratário. Além disso, qual seria o segundo vasopressor de escolha no seu paciente? Vou tentar responder aqui cada uma dessas perguntas para vocês. A abordagem clássica do choque que não responde a volume seria o início da nora. Até aqui tudo bem. Inicialmente titulada até altas doses, por vezes até doses tóxicas, até o momento em que o paciente é considerado refratário, e aí você opta por associação de medicamentos e inclusão dos corticoides. Mas os estudos vêm mostrando para a gente uma outra abordagem. Doses muito altas de nora estão associadas com excesso de catecolaminas, isquemia periférica, hipóxia esplâncnica e arritmias. Por outro lado, essa melhora do estado perfusional do paciente, justamente o motivo de você começar o vasopressor, é fundamental para evitar essa cascata do choque. Veja bem, a estatística que temos é que para cada hora de atraso no início do vasopressor, temos um aumento de 5,3% da mortalidade. Justamente por isso, a gente tem a Golden Hour na sepse. E isso já responde à primeira pergunta. Quando começar a nora? Assim que eu perceber que se trata de um choque distributivo refratário à terapia inicial com cristalóides. Já a segunda pergunta é um pouco mais difícil. Quando devemos considerar um paciente refratário ao tratamento com nora? Temos uma série de estudos que vêm tentando analisar os sinais de refratariedade. Vou te dar um exemplo aqui, o VEST Trial. Ele tentou correlacionar a dosagem de catecolaminas e mostrou que pacientes que tiveram associação de um segundo vasopressor, quando a dose de nora era menor que 15 microgramas por minuto, tiveram a mortalidade reduzida em 28 a 29 dias. Mas não para por aí não. Estudos já tentaram analisar a associação do lactato, que também faz sentido, né? O lactato ele é um marcador de falência circulatória. Então, se eu tenho altos níveis de lactato, eu estou associado a uma maior morbimortalidade, o que pode indicar o momento de associar um novo vasopressor no seu paciente. Mas a gente ainda não tem um valor aqui para usar de corte na literatura. Na tentativa ainda de auxiliar essa tomada de decisão, a gente tem alguns estudos genéticos que vêm mapeando os genótipos mais susceptíveis à refratariedade ao choque, mas são pouco disponíveis, principalmente em quadros agudos aqui do seu paciente. Uma alternativa que vem ganhando muito destaque aqui na comunidade científica seria a dosagem de renina plasmática. Níveis elevados estariam associados a um aumento da mortalidade do paciente. Com isso tudo aqui que eu falei, você pode concluir que tem um esforço enorme na comunidade científica para que a gente consiga acompanhar o choque mais de perto e trazer respostas terapêuticas mais adequadas. Mas a gente ainda não tem protocolos muito bem sistematizados. O que a gente vai tirar principalmente do que eu falei até agora? É razoável que você tenha em mente que essa abordagem multimodal de vasopressores é mais interessante. Isso significa doses menores de mais de um vasopressor, em contraposto àquela estratégia de altas doses de só um vasopressor. E aí, para responder a terceira pergunta, qual seria o segundo vasopressor de escolha? Geralmente, a associação é feita com a vasopressina.
Mas calma que eu vou resumir isso aqui tudo para que você entenda um pouco melhor. Você recebe no pronto atendimento paciente X. Ela tem 30 anos, portadora de hipertensão, diabetes, obesa, iniciou há 2 dias com uma febre, disúria e dor lombar. Se apresenta no pronto-socorro com uma pressão de 7/5, frequência cardíaca de 125, saturando 87% em ar ambiente e respira 28. Você inicia o atendimento inicial com monitorização, oxigênio no catéter nasal, pega um acesso e faz 20 ml por quilo de cristalóide em bolos. Além disso, você inicia antibiótico e solicita culturas para essa paciente. Depois dessas medidas iniciais, na primeira hora, a paciente se mantém com uma PA de 80/50 e a frequência cardíaca de 112, satura 92% no catéter e a respiratória de 24. Você pode avaliar aqui com uma dosagem de lactato ou de renina, quando estiver disponível, para ver se laboratorialmente ela teve melhora nos critérios de choque. Mas vamos combinar que na prática isso vai ser muito pouco provável de se fazer. Então você vai confiar no seu exame clínico. Busca aqui por critérios de melhora da perfusão, como tempo de enchimento capilar, uma diurese maior que 0,5 ml/hora. Agora vamos supor que você fez essa avaliação e a paciente permanece chocada. Então já está na hora de começar a norepinefrina. Você começa a nora e tem que titular até uma pressão arterial média maior ou igual a 65. Mas não basta analisar a pressão. Você precisa desses mesmos parâmetros clínicos e laboratoriais para garantir que realmente há uma melhora da perfusão na paciente. Isso aqui é muito importante. Não basta só começar a nora e sair para tomar um cafezinho. Ou só subir a dose da nora com base na pressão. Principalmente se a paciente está com pressão não invasiva, que dá valores que são muito erráticos. Você tem que reavaliar clinicamente e laboratorialmente a paciente a cada hora. Quando você chegar aqui numa dose de nora de 15 microgramas por minuto, já vale a pena associar um novo vasopressor, geralmente a vasopressina. Agora você me pergunta, o que é uma dose de 15 microgramas por minuto? Considerando a diluição de nora de 4 ampolas, que vai dar 16 mg em 234 ml de soro glicosado, você tem uma solução de 64 microgramas por ml. Então, para entender quantos ml/hora seria 15 microgramas por minuto, se uma hora tem 60 minutos, 15 microgramas por minuto seria 15 vezes 60, ou seja, 900 microgramas hora. Nessa diluição que eu trouxe para você, cada ml tem 64, ou seja, 900 dividido por 64, que dá 14. E eu já sei o que vocês estão pensando. Toda essa matemática te mostra que uma dose superior a 14 ml/hora de nora já indica benefício de associação com a vasopressina, muito antes do que muita gente faz. Você vai manter em mente os parâmetros de avaliação do seu paciente. Uma pressão arterial média maior ou igual a 65, a diurese maior ou igual a 0,5 ml/hora, um tempo de enchimento capilar menor que 2 segundos e a melhora dos níveis de lactato e acidemia. Eu espero que essa abordagem aqui do choque distributivo tenha ficado um pouco mais clara, mas ainda precisamos de mais estudos e vamos ver o que a ciência vai trazer de novidades aqui pra gente. Pode deixar que eu trago para vocês aqui na Carry On.